Janja e Serginho tentam humilhar Felca ao vivo, mas ele responde na lata. Foi logo no começo do programa. Sem enrolação, sem aquecimento. A câmera focou em Janja, que aproveitou o espaço no altas. Horas para cutucar quem tem incomodado o sistema. Felca. Com aquele tom debochado, ela disparou diante de todos. Olha, Serginho, eu acho muito perigoso esse tipo de influenciador que finge defender valores, mas vive criticando sem oferecer nada de positivo. Isso, no fundo, é discurso de ódio mascarado. O estúdio gelou. O público, que esperava aplausos fáceis, ficou dividido. Serginho, percebendo o clima, tentou dar o ar de mediador, mas deixou a provocação no ar. Foi aí que Felca tomou a palavra. Um olhar sério, sem se intimidar com Janja nem com a Globo. E a resposta veio como uma bomba. Discurso de ódio? Discurso de ódio é fechar os olhos para quem realmente sofre. Discurso de ódio é tratar a infância como espetáculo. É usar a TV para moldar mentes e depois posar de protetor. Se querem falar de hipocrisia, vamos falar de onde ela realmente está. A plateia explodiu em murmúrios. Alguns aplaudiram. Outros se mexiam desconfortáveis na cadeira. Serginho tentou interromper, mas Felca continuou firme. Vocês nunca se importaram de verdade com as crianças, só quando dava ibope. Agora querem posar de heróis? Não comigo. Aqui não. Se você concorda com a coragem do Felca, já se inscreve aqui nesse canal agora mesmo. E quero ver nos comentários. Se você apoia Felca, digita 01. Se você não suporta a Janja, digita 02. O corte seco da câmera para Serginho mostrava claramente o desconforto. Janja sorriu amarelo. O estúdio, que era para ser um palco de aplausos fáceis, virou cenário de tensão. Depois da resposta afiada de Felca, o estúdio virou um campo de batalha. A Globo não esperava aquilo. Serginho, acostumado a conduzir conversas mornas, respirou fundo e tentou colocar panos quentes. Calma, gente. Aqui é um espaço para debate, sem ataques pessoais. Vamos manter o respeito. Mas era tarde demais. A plateia estava dividida. Uns gritavam "Fala, Felca", enquanto outros tentavam puxar palmas tímidas para Janja. O clima ficou de guerra. Janja, visivelmente irritada, tentou recuperar o controle. É impressionante como certos influenciadores ganham fama atacando. Eles não produzem nada construtivo, só geram polêmica. E quando a gente mostra isso, eles posam de vítimas. Isso é perigoso, é irresponsável com o país. Felca não deixou barato. Levantou-se da cadeira, olhou direto para Serginho e para as câmeras e disparou. Irresponsável é um governo que diz proteger, mas silencia vozes independentes. Irresponsável é uma emissora que molda narrativas enquanto ignora o povo real. Vocês falam em ódio, mas quem vive do ódio são vocês, que demonizam quem pensa diferente. E isso é o verdadeiro autoritarismo. O público vibrou. Alguns gritaram, "Fala mesmo!" Outros começaram a filmar com o celular, tentando registrar aquele momento histórico. Serginho, tenso, fez sinal para a produção. As câmeras alternavam ângulos tentando abafar a cena, mas era impossível. O calor da verdade estava estampado na tela. A cada palavra de Felca, Janja se remexia desconfortável. A expressão dela mudava de sorriso forçado para indignação. Serginho tentava interromper, mas o público já estava conquistado. Não era mais a Globo ditando o tom. Era Felca expondo o jogo, ao vivo, para milhões de brasileiros. Foi aí que ele concluiu com uma frase que calou o estúdio. Vocês podem tentar cortar minhas falas aqui, mas lá fora ninguém cala o povo. O Brasil acordou. Que eu não tenho medo de falar o que muitos pensam e vocês escondem. Explosão de aplausos. Até mesmo quem não gostava de Felca teve que reconhecer a coragem. Serginho olhou para a produção como quem dizia, não era para isso acontecer, mas já era tarde demais. O corte que a Globo queria esconder se tornava o trecho mais aguardado para cair nas redes sociais. Quando a tensão parecia insustentável, Felca foi além. Ele respirou fundo, levantou o dedo em direção às câmeras e lançou um desafio direto. E se esse jogo de silenciar continuar, se essa perseguição não parar, eu faço um vídeo expondo o governo Lula, igualzinho ao que fiz quando denunciei o Ítalo Santos. E vocês lembram o que aconteceu? Não lembram? Aquilo viralizou porque era verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O estúdio ficou em choque.
A plateia se dividiu entre aplausos e murmúrios, mas ninguém ousava interromper. Até mesmo Serginho, acostumado a contornar qualquer crise ao vivo, estava sem reação. Janja, visivelmente incomodada, tentou retrucar. Você acha que um vídeo na internet tem mais valor do que todo o trabalho de reconstrução que estamos fazendo neste país? Felca, sem titubear, respondeu de forma cirúrgica. Não sou eu quem decide o valor, dona Janja. É o povo. Quando eu denunciei Ítalo Santos, foram milhões de visualizações em questão de horas. Porque o povo está cansado de narrativas prontas. Está cansado de manipulação. Se for preciso, vou expor tudo de novo. E a diferença é que, desta vez, não vai ser só um escândalo. Vai ser uma onda impossível de segurar. O público vibrou. Era como se, pela primeira vez, alguém dentro da Globo tivesse coragem de dizer o que muitos comentam nas ruas, nas filas de banco, nas rodinhas de família. Se você também acha que a internet já superou a velha mídia, deixa o like agora e se inscreve. Quanto mais gente aqui, mais difícil fica para eles abafarem a verdade. Naquele momento, os celulares da plateia já transmitiam trechos em tempo real para o X, antigo Twitter, Instagram e WhatsApp. As hashtags começavam a subir. Felca calou. Globo não manda mais, verdade ao vivo. Serginho percebeu o desastre. Olhou para os produtores com expressão de pânico. Mas não havia como cortar. Qualquer tentativa seria ainda mais explosiva. A emissora estava encurralada. Felca finalizou com a frase que selou o destino daquela noite. Se querem guerra de narrativas, eu aviso. O povo não precisa de emissora. O povo tem voz. E eu sou só o início de algo muito maior. Silêncio. Até os que discordavam dele sentiram o peso daquelas palavras. Era a semente de uma batalha que não ficaria restrita ao palco. A internet estava prestes a transformar aquele embate em algo histórico. O que veio depois foi simplesmente avassalador, enquanto as câmeras ainda registravam o semblante tenso de Janja e o silêncio constrangido de Serginho. A internet já estava em chamas. Em questão de minutos, os cortes da fala de Felca dominavam as redes sociais. Hashtags como Felca explodiu, Cala a boca Globo e Lula tá com medo disparavam para os assuntos mais comentados do Brasil. Do lado de fora, jornalistas independentes transmitiam ao vivo, narrando o que chamavam de o momento em que a velha mídia perdeu o controle. Era impossível conter. Cada celular da plateia se tornara uma emissora, e nenhum corte ou edição posterior conseguiria apagar o que já estava rodando em grupos de WhatsApp e páginas do Facebook com milhões de seguidores. A Globo, em desespero, tentou encerrar o programa abruptamente, mas já era tarde. Quanto mais tentavam silenciar, mais o barulho aumentava. Trechos da fala de Felca foram parar até em canais internacionais, com títulos como Influencer enfrenta governo ao vivo e cala a emissora. Janja, irritada, deixou o palco antes do término. Serginho, pálido, tentou conduzir os aplausos finais, mas a plateia estava dividida. Alguns gritavam apoio, outros vaiavam. Mas todos sabiam que haviam presenciado algo inédito. E você que está assistindo agora, acredita que Felca foi ousado demais ou simplesmente disse o que milhões pensam? Se inscreva no canal e deixe o like. Frisinhores que vocês e como tio, porque essa história ainda vai dar muito pano para manga. Na manhã seguinte, os portais alinhados ao governo tentaram rotular Felca como irresponsável, mas a estratégia falhou. O engajamento era tão grande que qualquer tentativa de abafar só aumentava o alcance. O YouTube estava lotado de vídeos replicando o confronto, alguns já batendo milhões de visualizações em menos de 24 horas. Felca, do seu próprio canal, reforçou: a Globo pode tentar manipular, o governo pode tentar abafar, mas a internet não tem dono. Se precisarem, eu mostro mais. E mostro com provas. E assim, aquele embate deixou de ser apenas uma discussão de estúdio. Tornou-se símbolo de um novo tempo, onde a força não está mais em um único microfone, mas na união de milhões de vozes espalhadas pela rede. O programa terminou, mas a batalha apenas começava, e dessa vez não havia como apagar.